assim um croquis precisa ter 9 cabeças? Como assim cabeça? Tem que fazer uma régua de cabeça pra desenhar? Como que funciona isso? E quem disse que tem que ser 9? Como assim? Por que não pode ser 6 ou 14? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Olá, queridos habitantes, tudo bom com vocês? Meu nome é Juliane, eu sou formada em texto e moda na USP e a minha missão aqui no YouTube é trazer a sua melhor versão como desenhista ou ilustrador de moda. Hoje é o tutorial 3, tá? Do nosso curso de desenho de moda gratuito aqui no YouTube. E a gente vai falar um pouco sobre proporção. Antes de desenhar um croquis em movimento ou parado, a gente precisa entender qual é a proporção do desenho de moda. Qual é o tamanho que um croquis precisa ter numa folha de papel, por exemplo? O tamanho que um braço vai ter em relação ao corpo. Então a gente precisa entender como é que é feita essa proporção. Isso é essencial para que o nosso... Que foi, Nico? Isso é essencial para que o nosso croquis fique estilizado, fique proporcional, fique bonito e para que no início a gente consiga pegar as habilidades antes da gente aplicar a nossa criatividade ou ao nosso estilo de desenho. Porque acima de qualquer coisa, a gente está tentando representar uma roupa que a gente está idealizando que ela possa se tornar real. Então, por mais que a gente tenha uma coisa fantasiosa na nossa cabeça, a gente tem que colocar no papel alguma coisa que seja feita, que possa ser feita por alguém, tipo, né? A gente não pode colocar uma coisa que não pode ser feita. A não ser que esse seja o seu objetivo, né? Nessa aula a gente vai para um slide bem rápido, bem didático. Eu fiz ele bonitinho para vocês entenderem qual é a da proporção de moda. E a gente vai responder todas aquelas dúvidas que eu coloquei no início do vídeo. Depois a gente vai para a mesa fazer uma pose estática para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona essa proporção. E no final tem um material extra para você praticar em casa e ficar prontíssimo para nossa próxima aula, para o nosso próximo tutorial no próximo domingo. Vamos para a aula? Então vamos lá, né, pessoal? Eu resolvi fazer esse formato de aula, né, em que a gente faz dá uma pincelada em alguns assuntos no slide, depois vai para a mesa. Se vocês gostarem, por favor, não esquece de me confirmar nos comentários. Se vocês não gostarem, também avisa, tipo assim, gente, ó, eu não gostei, prefiro você só na mesa e beleza, tá bom? Então vamos lá. Guia de proporção. Pra gente conseguir fazer um desenho de moda bacana, a gente tem que entender qual é a proporção que a gente vai utilizar, porque senão o corpo fica meio estranho, a gente não consegue representar as roupas que a gente precisa. E no final, o nosso objetivo é esse, né? É tirar as ideias de roupas, de tecidos da nossa cabeça para colocar no papel. Eu queria que vocês vissem essas imagens e me dissessem assim, o que vocês acham que elas têm em comum? Aqui a gente vai ter uma imagem do Antigo Egito, tem uma imagem ali do Leonardo da Vinci, a gente vai ter algumas imagens que dá aí um spoiler do que seria. E eu queria que vocês pensassem por 5 segundos o que poderia ser. Se você chutou que todas essas imagens são proporções diferentes, formas diferentes de representar o corpo humano, proporção do corpo humano, você acertou. Aqui a gente vai ter a proporção egípcia, né? Qual era a proporção que os egípcios utilizavam nas ilustrações das ilustrações que eles faziam nas paredes. A gente vai ter a proporção do Da Vinci, tem a proporção grega e a gente tem várias e várias outras proporções. Tem a proporção persa, e tem essas proporções que eu coloquei aqui, tá? Mas, contudo, entretanto, todavia, a gente só vai utilizar uma delas, porque ela é a mais fácil de você conseguir adaptar ela para o desenho de moda e ela é a mais utilizada também. A gente vai utilizar a proporção grega, que é a proporção que fala que o corpo humano ele pode ser medido pela cabeça. Que cabeça, né? Regra das cabeças, o que significa, né? Vou voltar aqui para vocês verem aqui. Como eu falei, é a regra mais utilizada e mais tranquila de seguir e de adaptar para o desenho de moda. E voltando aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver o meu mapa. Aqui no canto esquerdo da imagem inferior, vocês vão ver um corpo feminino e algumas crianças que está sendo medido pela quantidade de cabeças que esse corpo mede. Você pega o tamanho da cabeça e você vai colocando, distribuindo esse mesmo tamanho pelo corpo da pessoa até finalizar o corpo, tá?
Então, basicamente, a gente utiliza a cabeça como uma régua, uma unidade de medida mesmo. A régua grega, que é a que a gente vai utilizar, ela diz que o corpo humano ele possui 8 cabeças. E todas as outras medidas do nosso corpo, elas são medidas através dessa medição de cabeça. Por exemplo, vamos dizer que a parte da coxa tem 2 cabeças, a parte da perna é igual à parte da coxa. Então, a cabeça vai ser realmente a nossa unidade de medida, como se fosse os centímetros da vida, tá? Aqui a gente vai ter a proporção mais ou menos real, que é a que eu peguei num livro, que é o meu livro favorito, tá? De desenho de moda. Tá aqui a fonte logo aqui na lateral. E, gente, a proporção real do corpo mesmo é de 7 cabeças e meia. Mas no desenho clássico, nessa proporção que a gente viu agora, são 8 cabeças. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, aqui a gente vai ter um corpo dividido em 9, tem o tamanho da cabeça, e aí ele vai sendo dividido nesse mesmo tamanho até o final. E aqui a gente vê que ele tem 8 cabeças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a gente vai ter a proporção estilizada, que é a proporção que a gente utiliza no desenho de moda. É o mesmo corpo, só que alongado, tá? O que os livros de moda falam, a maioria deles, é que a ilustração, o desenho de moda, ele vem para idealizar um corpo. Ele vem para deixar uma coisa mais realmente idealizada, não uma coisa totalmente real. Né? Eu não vou falar muito sobre isso, que é uma coisa que rende pano para manga, tá? É uma coisa que eu estudei bastante no meu TCC, porque o meu TCC foi sobre desenho de moda plus size. E quando eu chegava na hora de representar o corpo gordo, sempre tinha essa desculpa de que, o corpo idealizado, que não sei o quê. E, tipo assim, não concordo muito, mas para efeitos de aula de desenho de moda da figura estilizada magra, a gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar sobre o corpo ser alongado, do corpo, vocês podem ver que aqui o corpo tem 8 cabeças e meia, né? Porque ele tá alongando um pouco os pés para dar destaque para os sapatos, por exemplo, né? Para dar um destaque. E a gente vê também aqui que tem uma diferença aqui na cintura. A cintura é um pouco mais fina do que o normal, né? As pernas, elas são mais alongadas do que o normal. Então, o tronco, ele é um pouco menor. Deixa eu voltar aqui. Vocês verem que o tronco, ele ficou um pouco menor e as pernas ficaram mais alongadas, sabe? Então, é uma coisa pra... Eles falam que é pra idealizar e tal, mas enfim. Não vou discutir. Só tô falando pra vocês que é assim que é ensinado pra gente, tá? Mas a gente pode mudar, como eu vou falar muito aqui para vocês, que conforme a gente for pegando as nossas habilidades, a gente for aprendendo, a gente pode fazer como a gente bem entender a representação, contanto que ela seja entendível, contanto que o nosso pensamento ou a nossa criação esteja sendo bem representada no papel. Então vamos lá, né? Vamos pular esse assunto. Porque assim, gente, a figura estilizada, por mais que ela tenha essas regras que eu tô falando aqui pra vocês, são regras que elas não precisam ser seguidas. Existe esse consenso, tá? Pra gente começar a aprendizagem do desenho antes de você ter o seu próprio estilo, antes de você ter suas próprias medidas. Eu mesma, por exemplo, eu descobri que a proporção ideal para eu representar as roupas do jeito que eu gosto é 9 cabeças, não 8 cabeças e meia. Então, vocês podem descobrir mais tarde que para vocês é ideal 8, para vocês é ideal 9, sabe? Então... E no corpo plus size, eu estudei bastante, desenhei várias vezes e 8 cabeças e meia, 9, não funciona. Tem que ser 8. Então é isso, vocês vão descobrindo conforme vocês vão fazendo. E aí é que entra, né? Quantas cabeças o desenho de moda tem que ter, né? Aquela pergunta que eu coloquei na thumb, que eu coloquei no início do vídeo. Quantas cabeças é o certo? Quantas cabeças você quiser, tá? Pode ser 8, pode ser 9, pode ser 10. Escolha a que mais funcione para você, mas não nesse início, tá? Não nesse início que você tá aprendendo ainda. Porque, assim, esse negócio de 9, 10 cabeças é muito pessoal.
Vai ter estilista que vai utilizar 9, vai ter estilista que vai utilizar 10. Tem uns que usam até 11, eu já vi. Então, é muito, muito, muito pessoal. A gente só precisa se atentar mesmo se as roupas vão conseguir ser apresentadas de um jeito que sejam entendíveis. Afinal, a gente quer fazer uma roupa que ela seja possível ser feita, né? É possível de costurar. A gente não quer fazer uma coisa que não exista, a menos que esse seja o objetivo, como eu já falei. E é isso. Aqui, gente, eu resolvi trazer para vocês alguns exemplos de ilustrações de desenho de moda de alguns estilistas que tem por aí no mundo e no Brasil, tá? Para vocês verem como nada é, tipo assim, nada é certo, né? Você pode criar sua própria proporção, seu próprio jeito de desenhar. Aqui a gente tem essa primeira imagem aqui da Pipa. Eu não sei se pronuncia assim, gente. Mil perdões se não for assim que pronuncia, mas eu acho lindas as ilustrações dela. E se eu não estiver enganada, ela utiliza 10 cabeças. E ela é a única que eu sei a quantidade de cabeças, assim, olhando. Porque os outros, você vê que é um desenho que pode ser considerado até um sketch, né? Por exemplo, aqui do Karl Lagerfeld. Ele é um desenho mais sketchizado, mas é um croquis, tá? E vocês veem que, tipo assim, mano, quando você vê a peça pronta, uma maravilha, uma coisa mais linda que a outra. Aqui a gente tem também da Zuzu Angel, né? E tem também do Ronaldo Fraga. Vocês veem que são proporções de corpo diferentes, né? Vocês veem que, por exemplo, aqui no Ronaldo Fraga, ele tem um jeito diferente de representar o corpo humano. E eu acho lindíssimo os desenhos dele. Então, assim, não fiquem apegados a isso. A gente vai se apegar só no comecinho mesmo pra gente ter essa noção, né? Começar a pegar o desenho de moda antes da gente colocar as nossas próprias proporções. Então, é isso. É isso, gente. Vamos pra mesa, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vamos lá fazer uma pose estática pra vocês verem mais ou menos como é que funciona a proporção. Então vamos lá, gente. Vamos desvendar aquela segunda imagem que a gente falou no slide, tá? Que é a imagem do estilizado, né? Da proporção do estilizado. E eu queria dizer pra vocês que a gente tá com material extra na descrição. Vai ter o link, tá? Pra vocês baixarem de graça, gratuitamente. Um template de 9 cabeças, tá? Eu coloquei o template de 9 cabeças porque é o que eu utilizo. Mas nesse template vocês conseguem fazer o croquis de 8 cabeças e meia, porque eu coloquei uma divisão bem no meio da 9ª cabeça, tá? Então, se você quiser começar praticando com 8 cabeças e meia, você pode, tá? Que eu prefiro 9 cabeças. Eu acho que a figura fica com o pé mais alongado, mais bonito. Na verdade, eu utilizo só pro pé mesmo, pra vocês terem ideia. Na figura que eu tô vendo aqui, da Drude Passe, ela coloca aquela juntazinha do pé aqui na metade da 8ª cabeça. E eu prefiro colocar ela aqui, já iniciando a 9ª cabeça, entendem? Pois bem, se vocês não tiverem como imprimir, eu vou falar pra vocês as medidas que eu utilizo para que no papel ela não fique tão grande, né? Ou não tão pequena. Ela vai ficar do tamanho que vocês veem os croquis que eu posto aqui nos shorts. Inclusive, se vocês não assistem os shorts, vamos assistir, porque, ó, tá cada dia mais bonito os croquis, tá? Na impressão, não vai ficar exatamente da medida que eu coloquei no meu papel, tá? Esse molde aqui eu fiz no papel A4 mesmo. Então, ele tá um pouco menor com a régua. Ele tá dando 2,80 mais ou menos. Mas cada uma dessas cabeças tem 3 centímetros, tá? Cada uma das minhas cabeças. Eu coloco 3 centímetros. A cabeça, obviamente, vai ser aqui na primeira, né? Na primeira linha. Eu gostava sempre de enumerar, tá? É bem legal essa técnica de você enumerar as cabeças, porque isso vai te guiando quando você vai desenhando o croquis. Então, aqui você põe Eu vou fazer só um ovo, tá? Eu quero que vocês lembrem que essa não é a aula de croquis mesmo, tá? Essa é a aula de proporção. A aula de croquis é a próxima. Mas a gente tá fazendo um pra vocês poderem entender, né? E aí, gente, o croquis, se você for pensar no corpo humano, ele nada mais é do que várias formas geométricas que você vai suavizando e dando um contorno a elas, né? Então, a gente vai fazer aqui
umas formas geométricas para poder guiar no contorno final. E onde é que ficam os principais pontos nessa divisão de cabeças? O busto, ele vai ficar entre a segunda e a terceira cabeça. Ou seja, aqueles círculozinhos do busto, você vai fazer eles aqui com o raio bem no meio, tá? Essa é a posição que o busto fica na proporção de 9 cabeças. De 8 cabeças e meia, desculpa. Eu esqueci de falar, mas assim, quando vocês forem fazer, sempre tracem essa linha vertical, tá? Mesmo que o croquis seja parado, porque essa linha vertical é o que vai dar um equilíbrio pro seu croquis. Você vai ter uma guia, né, mesmo de direção, para você não fazer o seu croquis torto pro lado ou menor, não sei. Eu só sei que dá certo colocar essa linha assim. Perfeito. Então a gente continua aqui. Eu tinha colocado um pouco distante demais, e aí eu vou fazer aqui o esboço do busto. Eu gosto de fazer o busto porque eu não sei, quando eu vou fazer o ombro, eu sinto que eu tenho uma segurança melhor do tamanho do ombro, né? Então, assim, o ombro, ele é feito um pouco abaixo da primeira cabeça, tá? Ele não é na metade da segunda, ele é um pouco acima da metade da segunda, vamos dizer aqui, quase 1 centímetro, tá? Então, eu vou traçar aqui um... Gente, eu tô tentando dar uma resumida no assunto sem envolver matemática, porque os livros que eu leio, a maioria aí fala assim, o ombro fica 1/4 da cabeça, a têmpora fica não sei o que da cabeça, ou seja, você vai ter que calcular, de acordo com a medida que você deu pra sua cabeça, o tamanho da distância, entendeu? Então eu tô tentando colocar uma coisa mais visual pra vocês não ficarem tão confusos, mas se vocês tiverem a oportunidade... Façam isso, né? Se vocês tiverem algum livro disponível. Façam isso dos cálculos, sabe? Eu falei pra vocês na primeira aula que moda tem matemática. É uma coisa que envolve matemática e não tem como fugir, tá? Ó, vocês viram aqui? Eu fiz essa linha aqui pra me dar uma guia. E eu fiz o pescoço, beleza? E ela fica um pouco acima da segunda cabeça. É aqui que é a linha do ombro, tá? Vou até dar um destaque maior para ela aqui. Perfeito. E aí, gente, a medida do ombro eu gosto de projetar ela considerando o busto, tá? Ó, vou fazer. E vou colocar uma bolinha que ajuda muito a fazer aquela curvinha do ombro depois. E a cintura, onde é que fica a cintura? Ela fica quase na 4ª cabeça. Ela fica mais ou menos aqui, faltando meio centímetro para a 4ª cabeça, tá bom? Considerando a cabeça que eu fiz 3 centímetros, tá? Se for um molde com a cabeça maior ou menor, aí vocês vão ver mais ou menos de acordo com a distância que vocês conseguem ver aqui na tela. Ó, eu faço aqui, tá? Pra poder me ajudar. Eu vou seguindo aqui a retinha. Lembrem que o corpo feminino, quando ele é feito no desenho de moda, a intenção é que ele seja feito como uma ampulheta, tá? Aí você vai e faz um arquinho aqui, porque vai te ajudar a definir melhor essa cintura depois. Agora, aqui, lembre-se de projetar essa distância aqui. Se vocês tiverem um esquadro, isso vai ficar muito mais fácil. Lembrem de como foi feito para esquadrar? Então, aqui a gente projeta a medida, tá? Para a pelve da boneca. Só que a pelve da boneca vai ser um pouquinho menor, não muito, porque senão aí fica um corpo de triângulo invertido. Mas vai ser um pouquinho menor, tá? E a altura da pelve vai ser bem na metade da 4ª cabeça, tá? Bem aqui, mais ou menos. Pode ser um pouquinho abaixo, vai. Um pouquinho abaixo da metade da 4ª cabeça. Tá vendo? Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, vai deixar um espacinho pra não ficar igual ao do ombro. E olha só, você tem o seu quadril.
Eu gosto de fazer o arquinho novamente, porque realmente, gente, ajuda muito esses arquinhos aqui. Depois vocês vão ver na aula de movimento, que são eles que vão dar o movimento para aquele determinado, né? Aqui eu consigo ver, ó, depois que eu fiz o ombro, que os seios ficaram um pouco juntos demais, vocês viram? Ó. Tenta dividir aqui na metade, ó. Tudo vai se ajustando, né? É uma maravilha, porque eu sei que matemática é chata, mas ela é uma maravilha para algumas coisas. Perfeito, a gente fez o busto, fez o ombro, fez a cintura, fez o quadril. Agora, gente, a altura do joelho, ela fica aqui na metade, bem na metade mesmo da sexta cabeça, tá? Bem na metade, tá? Aqui, ó. Então, você faz uma linha aqui, traça uma linha. E você... É aqui que o joelho vai vir. Já aquelas as juntas dos pés, né? Que a gente chama. Eu não sei como é que vocês chamam, mas eu chamo de junta dos pés mesmo. Ela fica na metade, um pouquinho antes da metade da oitava cabeça. Ok? Eu não tô colocando ainda, porque deixa eu falar um negócio pra vocês. Depois que vocês começarem a desenhar, vocês vão ver que essa parte vocês vão fazer assim, só um... Não vai ter, vai ser só um palito assim, sabe? Então, beleza. Vou fazer aqui, tá? De um lado. Aí eu vou vir aqui e coloco o joelho. Aí eu vou vir aqui e faço a outra perna. Faço a mesma coisa do outro lado. Vocês conseguem ver? Olha que beleza, gente. Eu sei que parece só um boneco de palito, mas é assim que a gente começa, tá? Não adianta ficar afobado querendo fazer um negócio maravilhoso lá no começo, porque não é assim que funciona. Agora a gente vai apagar essa linha aqui que a gente fez pra projetar o quadril, pra poder fazer os braços. O braço, gente, o cotovelo, ele vai ficar nessa linha aqui, um pouco abaixo da linha da cintura, ó. Eu fiz aqui a linha da cintura. Aí eu dei uma projetadazinha nela pra cima, porque é aqui que vai ser mais ou menos. E assim, como a gente deu essa pequena arqueada, dá pra gente colocar o cotovelo aqui, ó. Uma bolinha abaixo, sabe? Dessa linha que a gente fez pro quadril, ou pra cintura. Aí a gente vem aqui, passa aqui a linha. Olha que maravilha. Já tava até feita. E a mão, onde é que fica a mão? A mão, ela fica logo aqui saindo na quinta cabeça. Ó, faça um losangozinho, tá? Lembre-se que hoje a gente vai ficar nas formas geométricas, mas na próxima aula a gente já vai pra parte de contornar, tá? Aí você vai lá, né? Segue aqui a linha. E tem um bracinho muito fofo, muito querido, né? Assim, é assim que é a vida. E agora... Você vai aqui, pra gente fazer igual o pé igual tá lá na imagem, você pode fazer um triângulo, meio que um triângulo, e outro triângulo assim. E pra projetar o pé pra frente, você faz um triângulo. E outro triângulo de cabeça pra baixo, assim. E um triângulo de cabeça pra baixo, assim, tá? Olha que bonitinho, gente. Eu acho muito fofo, não aguento. E aqui a gente faz um pequeno triângulozinho, só pra dar uma guia aqui nessa parte, né? Na parte íntima. Pra gente conseguir fazer as pernas sem muito coisinho, né? Sem muito drama. Beleza, agora é a hora que a gente vai... É a hora mais legal, que eu acho. Que é a hora que a gente vai terminar os cilindros, né? Pra dar aquela leve forma do corpo. Aqui, gente, essa aqui é uma pose estática, tá? Aqui a gente já pode começar a meio que definir algumas coisas, por exemplo, a cavícula, né? Uma coisa que eu gosto sempre de definir. Você pode definir um pouco aqui a linha do seio, né? Que é onde vai ser os recortes, né? Se tiver algum. Já tem a linha central, então você vai fazer só aqui as linhas laterais, né? Dar uma completada, porque é importante. Eu gosto de definir aqui também. Depois a gente vem aqui e define o seio, né? O busto. Ai, gente, é uma maravilha. Essa proporção ajuda muito.
Eu gosto mais da de 9 cabeças, mas essa aqui já ajuda muito mesmo vocês a começarem. Espero que vocês tenham gostado, tá? E espero que vocês tentem fazer o que eu acabei de fazer. Utilizem essas referências que eu dei pra vocês, tá? Voltem no vídeo, podem voltar quantas vezes vocês quiserem. E as principais são ombro, cintura, quadril, cotovelo, mãos, joelho, pés. Eu quero que vocês voltem no vídeo e vejam onde é que fica cada coisa e tentem reproduzir, tá? No template que eu mandei pra vocês, tá bom? Não se preocupa que o link tá na descrição, é totalmente tranquilo, totalmente gratuito. E vocês vão conseguir testar essa técnica. No tutorial, a gente vai fazer o contorno, né? Realmente fazer a pose definitiva. E eu vou poder mostrar pra vocês tanto a pose que é a que eles falam que é ideal, né? Que é 8,5, quanto a que eu gosto, que é a de 9 cabeças. É isso. Então, pessoal, essa foi a aula de proporção. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou muito desse conteúdo, deixa o seu like, porque ajuda demais no projeto. É um projeto que eu quero continuar, que eu quero ajudar vocês o máximo que eu conseguir. Então não esquece, é muito importante. Não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica, nenhum tutorial e nada que seja relacionado a desenhos de moda, que é o seu objetivo, que eu sei que se você for até o final, é o seu objetivo em 2023. Eu gostaria muito que vocês utilizassem o template que eu deixei na descrição para vocês praticarem durante essa semana, tá? Porque é muito importante. E não esqueçam que desenho é prática e que sem isso a gente não vai conseguir chegar no nosso objetivo. É claro que o template tem 9 cabeças, mas eu sei que vocês podem descobrir posteriormente que o ideal para vocês são 10, 8, 9,5, não sei. Mas, por enquanto, a gente vai seguir esse tamanho, tá? Pra gente conseguir ter um padrão, né? Pra gente ir praticando e descobrindo nossas habilidades. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Até o próximo vídeo. Tchau!